Olá, prontos para mais um programa? Então, a pesquisa nesta área é praticamente recente, mas a nutrição da soja vem ganhando espaço e importância, sem dúvida. Mas o mercado de produtos tem oferecido mais variedades e tem conquistado quem está no campo, vendo o rendimento do plantio, e é isso que o produtor mais deseja, não é mesmo? Então, para a gente também entender que novo segmento é esse, vamos conversar com o Giovanni Koser, que é engenheiro agrônomo e especialista em nutrição de plantas da Kinetec. Seja muito bem-vindo ao programa. Oi, Fábio, tudo bom? Eu que agradeço o convite. É isso, a satisfação é toda nossa e creio também que o telespectador está ansioso para entender melhor que mercado é esse, realmente os produtos, né, os insumos que dão ali o suporte no plantio da soja passaram a ser monitorados, vamos ver assim, pesquisados, a vendagem desses ingredientes estão sendo vistos e vocês notaram que houve um crescimento, né, de produtos no mercado? Sim, correto, Fábio, muito bem colocado. Historicamente, a gente faz todo o acompanhamento dos principais cultivos no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil nós fazemos os registros há mais de 20 anos e nós passamos a enxergar, né, e a rastrear o mercado de nutrição mais recentemente, a partir da safra 19/20. E por quê, né? Ele é um mercado tão importante e a gente conseguiu enxergar agora, né, esse grande potencial, mas muito porque não é tanto da cultura das indústrias de nutrição acompanharem esses dados com mais foco, né, e com uma perspectiva melhor dos dados bem granularizados, quando a gente olha a nível de cultivos e regiões, claro, mas que agora também quando a gente olha o perfil dos agricultores, né, no Brasil, quando a gente fala de um país de um tamanho continental, é muito importante a gente parcializar cada região. O cenário do sul e do norte, eles são completamente diferentes, e quando a gente muda os cultivos e também os sistemas de cultivos, a gente tem muitas particularidades. E a nutrição é mais um segmento que a gente tem que dar valor nisso e enxergar, né? Quando a gente pensa na nutrição hoje, a gente tem fertilizantes para o solo, temos os corretivos, os fertilizantes que vão via foliar, mas também dentro desses últimos existem, né, os produtos como bioestimulantes, produtos à base de aminoácidos e uma infinidade de produtos hoje comercializados também no Brasil. Eu acho que quem não é do setor, né, agropecuário está percebendo agora a importância desses nutrientes, né, porque ajudam a enriquecer o solo na hora do plantio e assim o desenvolvimento da planta. Agora, porque pandemia tivemos aí pela frente que deixou realmente o mercado um pouco balançado. Nós tivemos aí, e ainda temos, infelizmente, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o que gerou também uma falta de abastecimento de fertilizantes aqui no nosso país, embora a gente pudesse já estar sendo autossuficiente. Mas é interessante a gente observar isso, né? É um mercado que existe e está cada vez mais crescente, e é importante que haja realmente um levantamento desse comércio por parte das instituições, nesse caso, por vocês da Kinetec, né? É como a gente sempre menciona, né, Fábio? A nossa grande comunicação, o nosso grande interesse é fazer a ponte de comunicação entre os agricultores e a indústria, sem maneira enviesada para nenhum lado, né? Mas sim trazer a realidade como uma média e trazendo uma margem de erro menor e regionalizando, né? Essa é a grande questão. Nós temos o cenário no Mato Grosso, falando de soja, ele é um cenário mais agressivo, né? São áreas muito maiores, o perfil do agricultor de compra, inclusive, é diferente. As pragas que lá estão são diferentes das pragas e a quantidade de infestação que estão no sul. Então, nós pensamos assim, quais que são, né, no que tange aqui o mercado de nutrição que a gente vem conversando, as realidades de solo, que é o grande berço nutricional das plantas, né, ele é totalmente diferente e particularizado. Mais recentemente, nós estamos expandindo a área no que tange o mercado de soja para o norte, né, a gente chega uma região muito importante já hoje, o Matopapá, ela vem expandindo em área cultivada
E a realidade de solo lá ela é totalmente diferente das áreas já originalmente cultivadas. Então, a reserva de nutrientes são menores, a quantidade de nutrientes, o tipo de solo, né? Pode ser um solo mais arenoso e, todas essas particularidades a gente tem que enxergar e a partir, né, do conhecimento do produtor. O que o produtor demanda, né? Qual que são as dores dele naquela região para aquele cultivo ou para aquele sistema de cultivo. E essa é a intenção, a gente trazer essas dores, ver em forma de números, né, como a indústria chega ao campo com as tecnologias adequadas para cada lugar. É isso. E Giovanni, a gente sabe que o manejo, né, do solo é super importante, né, como foi ressaltado há pouco, para que haja um melhor desenvolvimento da soja e assim produtividade. Agora, é possível o produtor perceber ali a necessidade de aumentar uma nutrição da sua área plantada, são características ali visíveis, talvez, que o produtor possa identificar? Sim, quando ela é visível, né? Quando a gente olha para a planta e ela mostra para a gente, talvez seja tarde demais. Mas os produtores hoje têm sim, ele abrem mão cada vez mais de uso de monitoramento de análise de solo, seja ela durante o ciclo ou anteriormente, que seria o ideal. Os produtores tanto contratam empresas que são especialistas na área de nutrição para fazer análise de solo, para fazer todo a recomendação da fertilidade e além disso, né, o produtor também tem cada vez atualmente utilizando uma tecnologia que é muito boa, produtor, que são o uso de taxa variável, né, adubação com taxa variável. Então, ele consegue colocar na necessidade certa, né, aquele nutriente que aquele talhão especificamente demanda. Mas isso, claro, a partir de uma análise de solo, né, e um reconhecimento por GPS. Então, existem tecnologias hoje que colaboram com a agricultura e com o agricultor brasileiro. Basta a gente ver qual que é o índice de tecnologia de cada área. Mas sim, o produtor pode usar um pouco mais ou um pouco menos. Dado o cenário, né, mais recentemente, que infelizmente a gente ainda sobrevive, né, com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que afetou essa safra 22-23, que já se iniciou o plantio, a gente vê, né, existem boatos no mercado que nós teremos um volume de fertilizantes comercializados menores. E isso porque o produtor também sente no bolso diretamente. Se a quantidade necessária ela vai impactar na produção final, nós vamos ver ao fim das safras. Mas espera-se que não, dado que nós temos uma reserva muito grande no nosso solo brasileiro após tantos anos de cultivos. Claro que as áreas mais recentes ela tem uma reserva menor, mas o agricultor muito bem sabe disso e muito provavelmente ele tem tomado as melhores opções para cada região. Entendo. E, Giovanni, fazendo essa pesquisa, vamos trazer alguns números, né, sobre a vendagem desses produtos, né? Porque o produtor começa a aprender, né, a estudar realmente como é que vai aplicar a nutrição no seu plantio, né? Alguns, como o senhor ressaltou, alguns efeitos, alguns sinais, quando aparecem, já são realmente inadiáveis, né? A perda ali daquela área, ou então realmente a nutrição pouco vai ajudar para melhorar aquele dano. Agora, em números, esse mercado, então, mostrou que o produtor tem necessitado cada vez mais de nutrir o solo para o melhor plantio? Então, Fábio, quando a gente olha os dados que a gente fez uma publicação recentemente, é importante a gente ressaltar assim, nós comparamos uma safra de 19-20 com a safra 21-22 e sempre que a gente vê mercados crescentes ou decrescentes, a gente gosta de elencar uma ponte entre cada lado para a gente conseguir enxergar. E dentro dessa ponte a gente tem alguns degraus, né? Ou os grandes indicadores que a gente menciona dentro dessa ponte. Então, claro que saindo da safra 19-20 para 21-22, a gente teve um grande indicador que é a área cultivada. Então, aumenta-se a área, a gente tem um registro de 10% entre essas duas safras de aumento de área, então são quase 4 milhões de hectares a mais e o crescimento de área ele é um crescimento orgânico do valor de mercado.
A gente aumenta a área cultivada, a gente aumenta a quantidade de fertilizantes utilizados. Um outro grande indicador seria o número de tratamentos. E a gente vê, sim, produtores utilizando principalmente aqui, fazendo um número de tratamentos maior de corretivos e condicionadores, produtos produtos fertilizantes foliares e também bioestimulantes, bem como inoculantes. Mas é um dado muito interessante a gente ver que o uso de corretivos e condicionadores tem aumentado, porque são produtos que eles têm um preço menor em comparação ao todo do mercado e que eles trazem, na verdade, uma qualidade ao solo muito importante. Quando a gente usa, né, corretivos, a gente aumenta a disponibilidade do nutriente. Então, não necessariamente a gente precisa usar muito fertilizante, a gente pode usar uma dose de fertilizante bem menor se o seu solo disponibilizar esses fertilizantes, né? A gente fala na agricultura, no pH do solo, quanto mais adequado, mais disponibilidade ele vai ter. E a gente vê esse cenário muito positivo. O produtor utiliza mais corretivos, né, entre essas duas safras, que possivelmente ele está olhando essa tecnologia e ele tem sido mais técnico no que tange esse olhar básico para o solo, né? E isso fez com que o mercado aí de fertilizantes, de inoculantes, né? Enfim, desses insumos crescesse aí mais da metade, se comparado aí numa margem de período aí de 2019 para cá, e também houve uma movimentação contábil considerável, né? Vamos aí beirando quase 12 bilhões de dólares na safra 2021-22, conforme a pesquisa que vocês levantaram, né? Perfeita colocação, Fábio. Eu comecei a falar da ponte, não cheguei no final dela, mas qual que é o grande degrau dessa ponte que aconteceu nesse cenário, né? É o preço. O preço foi o que subiu em disparada. Se a gente olhar nesse período de 19-20 para 21-22, o grande obstáculo que a gente teve no meio do caminho, infelizmente, foi a pandemia. Com o surto, né? Quando a OMC alerta lá em 2020 a pandemia, todos os eventos no que tange o mercado de commodities dolarizado, eventos políticos, econômicos e sociais, eles impactam diretamente nessa moeda global. E não foi diferente com os fertilizantes. Então, fertilizantes eles dependem de grandes custos como extração, beneficiamento e também o frete. E esse frete durante a pandemia ele subiu extremamente para todos os segmentos do mercado, não só o agro, mas que o agro sofreu também com a questão de frete. Então, os preços do fertilizante tiveram um grande aumento durante esse período, o que não recuperou totalmente. O dólar continua alto, mas que a gente teve uma leve redução, se a gente for comparar, porém, quando a gente estava regularizando, né, toda uma questão de fornecimento da China, que é um grande exportador de fósforo, fornecimento da Rússia, da Belarus, de cloreto de potássio, né, de potássio principalmente, a gente encontra esse outro período de guerra. Então, a partir de fevereiro de 2022, claro que o nosso estudo não cobre esses dados, mas como a gente já está nesse começo da safra, a gente já viu acontecer muitos cenários e é enxergável que, a partir do momento que estoura essa guerra, infelizmente, a gente vê os grandes exportadores, extratores de potássio, que é dentre os fertilizantes utilizados, né, em cobertura da soja, o mais utilizado, né, o cloreto de potássio em cobertura, ele representa mais de 70% dessa utilização em valor de mercado, em dólar, a gente pode falar. Então, a gente teve outro reboliço. Então, nós tivemos outros cenários onde pode faltar potássio, nós tivemos toda uma movimentação, órgãos, né, do Brasil, sejam associações que representam muito bem o agricultor, falando, né, vamos ter calma, a gente vai correr atrás, nós vamos disponibilizar isso para o Brasil, e, por outro lado, também os nossos órgãos políticos correndo atrás desse fornecimento. Então, chegamos ao início da safra com bons fornecimentos de nutrientes, nós temos hoje estoque, inclusive, dentro do nosso Brasil, e que tem mais produto a vir, então, assim, a gente pula de um cenário que ia faltar para um fornecimento adequado, claro que em um volume menor, né? Se a gente for ver na utilização dos produtos, né? Não falando de importação, que importação a gente tem batido recordes,
mas que o agricultor tem utilizado um pouco menos e ele ainda convive com esse cenário de incertezas, né? Vale ressaltar aqui, Fábio, a gente viu durante o período do ano, né, de abril até setembro, basicamente, grandes quedas de fertilizantes. A gente viu a ureia cair, claro que ela é mais volátil, mas adubos como Super Simples, né, que é o segundo fertilizante de plantio de soja mais utilizado, representa dentro dos fertilizantes de solo para plantio cerca de 13% da utilização em valor de mercado e potássio também caindo. Então a gente vê um cenário positivo, mas que o agricultor tem que olhar bem para esses cenários, fazer as contas da relação de troca para que ele faça, né, a melhor venda casada, principalmente com as moedas, né? O que ele vai vender, se for em real, ele precisava fazer a conta do real do nutriente, ou se for em dólar, a mesma moeda. O importante é não descasar a moeda na hora de fazer as contas. É isso. Giovanni, é importante que o produtor preste atenção o melhor momento de colocar isso no seu plantio, né? Esses insumos, esses fertilizantes. Ele tem que saber a hora que ele tem que entrar com, vamos dizer assim, com esses nutrientes, porque assim, ele tem que avaliar a questão climática, ele tem que avaliar a questão do solo. Então é importante que ele faça um estudo, que ele tenha detalhado um pouco mais profundo, né? Até falando assim, como é a sua área de cultivo, né? Perfeita colocação. Isso é um discurso que a gente conversa bastante. Eu volto naquele ponto do perfil fundiário do agricultor. Classicamente, nós temos algumas etapas, né? Que é a adubação de plantio, a adubação de cobertura e possivelmente adubações foliares durante o ciclo. Vai depender da demanda nutricional da planta e como é o manejo do agricultor. Sem esquecer do tratamento de sementes também. Mas assim, dado ao tamanho do Brasil, se nós formos comparar, né, agricultores pequenos, eles podem muito bem fazer o fertilizante de solo juntamente ao plantio e uma cobertura, né, com cloreto de potássio, por exemplo, logo na seguida, né, ou algumas semanas depois, mas que, se a gente for pensar em um grande agricultor, por questão de rendimento também, o agricultor em lugares onde a gente tem um fornecimento de nutrientes e um estoque maior, alguns agricultores fazem já a cobertura, né, que a gente chama assim, de potássio anteriormente ao plantio. Então, faça a adubação potássica, depois entra com um sistema de fertilização junto ao plantio no solo. Mas que, em outros cenários, e grandes empresas e indústrias produtoras partem mão já, são adubações de sistema, né? No Brasil, a gente tem a vantagem, em algumas regiões, de cultivar, a exemplo, soja e milho, né? Ou em alguns lugares algodão e um safrinha, vai depender de cada lugar, mas que os agricultores já fazem a conta para o sistema inteiro. Então, faz uma fertilização ao ano via solo, claro, a grande de importância, né? Ali com base em fosforados, e depois parcelam isso, pode ser de maneira foliar ou em cobertura, outros tipos de adubações. Então, no Brasil, a gente tem muito cenário e não necessariamente a gente convive mais com o convencional. É isso, e é interessante a gente estar aqui ressaltando que a gente não está falando também da semente, né? É importante a gente dizer que existem os melhoramentos, né, que são importantes também para um bom desempenho da colheita. Agora, é o seguinte, Giovanni, porque eu fico pensando, né, a gente tem um país tão imenso, né, com regiões tão peculiares, com características muito próprias, né? Então a gente tem uma região centro-oeste, onde o período chuvoso ele é muito bem marcado, então isso o produtor de soja tem que ficar atento, porque o período de estiagem pode ser além do que ele esperava e isso comprometer o seu plantio, então ele tem que entrar com nutrientes já para que mantenha essa alimentação saudável desde a semente até a colheita, né? Então é importante o produtor saber onde ele está, em que área, em que região brasileira, em que estado e quais são as condições climáticas daquele local, porque aí ele pode entrar com os nutrientes adequados, né?
Sim, perfeito. Se a gente pudesse fazer uma história, né, das grandes necessidades e indicações, com certeza seria isso. O produtor fazer análise de solo antes do plantio, né, para ele conseguir ter tempo útil para corrigir o solo, seja com condicionadores de solos ou corretivos, para ele fazer a conta correta do quanto ele precisa pôr de nutriente e fertilizantes no momento de plantio e o quanto de fato ele vai precisar colocar em cobertura. Hoje em dia a gente parte de um princípio que o agricultor ele é um empresário rural e ele faz sim muitas contas. Então, quanto mais contas, melhor ao agricultor. Ele precisa ser um bom administrador para conseguir fazer o seu custo ser o menor possível e o seu lucro maior. Na verdade, no final das contas, né, o agricultor precisa ver quantas sacas sobram para ele. E quando a gente fala de nutrientes, Fábio, a raiz da planta é a boca da planta, né? Então, é importantíssimo a gente suprir a planta. Sem nutrientes, assim como nós não conseguimos dar continuidade no nosso ciclo. Então, as plantas dependem da boca dela, que é a raiz. Tendo comida lá suficiente e adequada e no momento correto, claro que cada cultivo tem seus picos de necessidades, isso traz à planta, né, e ao agricultor, claro, maior rendimento, maior produtividade e alcançando os recordes que a gente faz tanta estimativa e está esperançoso de nós alcançarmos mais um ano. Eu também, lendo antes da entrevista algumas matérias, inclusive trabalhos desenvolvidos pela Embrapa, né? A gente está trazendo aqui esse mercado de venda de produtos, né, de nutrição, no caso aqui da soja, a cultura da soja, mas a gente também nota nessa comparação que se o produtor prestar atenção na forma que está ali cuidando do seu plantio, ele tem uma economia, que isso é impressionante, né? A gente está falando de vendas, mas isso aí é quando já é tudo calculado pelo produtor, então ele já sabe quanto vai gastar e quanto precisa. Mas se o produtor tiver realmente os cálculos, ele vai conseguir economizar para não ter que lá na frente ter que salvar o plantio, né? Correto. O fertilizante ele faz parte da composição de custos, né? Ele é, claro, o maior representante e o produtor tem que fazer ele ter a menor participação possível dentro da composição de custos. E é com base em contas e em uma boa comercialização, casamento de barters, né? Ou de vendas, que ele vai conseguir ter uma melhor lucratividade com base no que ele gasta, claramente. Fábio, você mencionou, né? A gente tem grandes parcerias, né? Embrapa é um órgão muito importante, divulga grandes dados para nós. Eu só queria ressaltar aqui quando o diferencial da nossa pesquisa também é que quando a gente fala com o agricultor, nós não consideramos nenhum histórico de inventário, né? Ou de estoque de agricultores. Então, quando a gente fala nesses 12 bilhões de dólares em fertilizantes, é o que de fato foi utilizado no solo ou na planta. Ele retrata todo o mercado que foi utilizado. Então, a gente vê que o mercado ele tem crescido tanto em valores como em potencial de área tratada, o que também influencia esse crescimento. E em outros cenários, né, lembrando desse fator da Embrapa, ela tem liberado, né, algumas pesquisas com tanto a necessidade de nutrientes, o quanto a reserva do solo ajuda o agricultor, o quanto ele poderia economizar em certos períodos do ano, mas que existem novos produtos. A Embrapa ressalta muito bem nos estudos dela produtos que podem ajudar o agricultor, sejam novos inoculantes, a importância deles e como eles conseguem fazer com uma forma mais econômica a disponibilidade de nutriente. É impressionante mesmo, né? Eu estava nesse trabalho mesmo, eu fiquei assim atento a essa questão, porque se o produtor conseguir manter uma boa nutrição, ele não vai ter dor de cabeça, né? Porque ele vai ter o tamanho da área cultivada,
completamente produzida, né, desenvolvida, e assim a colheita satisfatória e com rentabilidade, né? É só ganho, prestando atenção na nutrição. Agora é importante essa pesquisa também para ajudar o produtor a escolher os melhores produtos, né? Correto. O agricultor consegue também enxergar, né, quais são os produtos que estão sendo utilizados, né, qual é a participação do ganho do mercado como um todo e a importância de cada nutriente. Mas acredito que seja viável a gente falar ao agricultor, é importante entender para cada região, quando eu digo que o super simples ele é o segundo nutriente de plantio de solo para soja mais utilizado, claro que isso é num contexto geral do Brasil, mas não necessariamente em todas as regiões só o suprimento com o super simples vai ser adequado às plantas. E a gente volta naquele ponto. Quanto maior a reserva, mais você pode optar por economias, né? Mas claro que se a sua reserva é baixa, você vai ter que dar um início, né? O que acontece bastante nas áreas mais pobres e mais recentes de plantio, né? Onde estão iniciando plantios mais novos, o solo é mais pobre, e aí de fato você tem que fazer um suprimento muito maior para você construir ao longo do tempo toda essa reserva. Isso, e só para terminar, Giovanni, é nesse caso aí que a gente tem uma melhor fiscalização desses produtos, né? A partir do momento que a pesquisa monitora esse mercado, o fabricante também tem total comprometimento com a qualidade do que está sendo colocado à venda, né? Com toda certeza. A indústria lá observa quais são os produtos, né? Quais são basicamente a participação das empresas e produtos dentro desse cenário, seja para cada segmento, se é fertilizante de solo, se são fertilizantes foliares, e aumenta-se a competitividade, né? Isso é um ditado claro, né? Quanto maior a demanda, menor a oferta, né? Então, nós temos que, se as indústrias olham por um cenário que existe uma demanda grande de fertilizantes, né? Uma demanda grande por esse segmento, claro que pode ser que aumente a oferta ao longo do tempo. E quando a gente aumenta a oferta, quando a gente coloca novos concorrentes no mercado, o produto ele tende, né, a ter preços mais competitivos. E preços competitivos a todo o cliente como um todo favorece, né? Isso não falando da agricultura, mas falando como um todo. Tá aí, muito agradecido pela atenção, Giovanni, porque eu acho que trouxe informações importantíssimas para o produtor de soja e para quem não é da área também entender o quanto é valioso a aplicação correta do fertilizante, do insumo, do inoculante ali na terra, no plantio, para que possa ter bons rendimentos na hora da colheita. Muito agradecido pela atenção em receber a gente nesse programa. Fábio, eu que agradeço novamente o convite. É um prazer muito grande estar com vocês sempre e mandar um abraço, um agradecimento aos agricultores que sempre nos recebem a campo e nos colaboram com as pesquisas. Obrigado a todos. É isso, vai ter outros encontros com certeza. E aí, você gostou da nossa entrevista? Quer indicar para algum conhecido? Basta acessar nossas redes sociais e até o próximo Mundo Soja.